para as perguntas do público. Quem quiser levantar a mão, a gente vai anotar o nome, fazer uma lista aqui, mas quem gostaria de ser o primeiro? A Raíssa. Professores, boa tarde. Eu queria saber, a gente tem um problema sério quanto à evasão no Instituto, principalmente nos primeiros anos. Eu queria saber se vocês têm algum projeto com relação a isso, ou se vocês visam melhorar algo para a graduação que possa diminuir essa evasão. Você passa na frente. Uma pergunta por escrito. Senhores professores, como os senhores enxergam as perspectivas profissionais para os graduandos do bacharelado, tendo em vista o número de vagas oferecidas e o currículo do curso? E de que forma uma reforma curricular poderia acrescentar aos alunos em termos de atividade profissional? É exatamente isso. Como os senhores enxergam as perspectivas profissionais, tendo em vista o número de vagas e o currículo do curso, e como a reforma do currículo poderia acrescentar perspectivas aos alunos de atividade profissional? É melhor, vocês acham melhor? Sim. Proposta. Pergunta pra ele. Vocês acham melhor responder pergunta? Tem duas. Acho que está sobrando. Faz pergunta por pergunta, então. Agora, pode começar o professor Adalberto. Esse problema de evasão, Raíssa, esse é um problema que no Instituto não é um problema nosso, é um problema de todos os institutos de física. Não é só o caso aqui da USP. Você tem alguns elementos que já foram feitos no passado, vou falar um pouco mais tarde, mas você tem vários pontos. Um é a própria base com que o aluno entra e ele não consegue acompanhar o curso de física. Talvez você pense, realmente não é a física que aquilo estava pensando. A forma que eu vejo na evasão, e que no caso que nós fizemos na UFABC, o primeiro ano foi uma evasão enorme. Então nós detectamos que na UFABC, quando ele foi criado o curso, a grande maioria não tinha muito a base para continuar o curso de física. E o que nós fizemos foi ter o que nós chamamos de tutor permanente com o aluno, e acompanhar o aluno. Esse é um dos elementos. Agora, numa cidade que nem São Paulo, e no caso existem fatores externos de condução, de bolsa, etc. No caso lá da UFABC, tinha muita bolsa de alunos, problema de condução, problema de comparecer no curso, falta, etc. Mas eu vejo que o maior problema de evasão é o mau acompanhamento que existe da instituição junto ao aluno. Então, os cursos eles têm que ser muito bem dosados, e que eu acho que vai diminuir. Terminar com a evasão é muito difícil, mas esse é um aspecto que eu vejo da evasão. Diminuiu muito, porque aqui nós tínhamos um número de formando, hoje o número de formando é da ordem do bacharelado, acho que deve ser da ordem de 60, mas no passado isso era o mesmo número de vagas era bem maior. Não sei se responde a outra também. Responde a outra já. Então, a outra é perspectivas profissionais. Bom, esse é um aspecto, Eu não entendi por que você colocou o número de vagas colocado a isso. Você acha muito ou você acha pouco? Eu acho, em comparação com o número de formandos, tem muitas vagas, poucos formandos. Mas aí porque o problema houve a evasão. Eu acho que o número é um número
bastante razoável, do ponto de vista da para formando, mas a perspectiva profissional do físico. No Brasil, quase todos que seguem a carreira da pós-graduação, fazendo seu mestrado, doutorado, a grande maioria vai para a academia. Só que a academia, só em universidades federais, ela absorveu, nos últimos 5, 6 anos, 16 mil professores. Isso é um número absurdo que nós tivemos nesse crescimento. Então, aqui no Brasil, essa realidade, ela está se modificando pelo seguinte: o setor que eu toquei aqui, o setor produtivo, eles começaram a recrutar muito mais físicos na parte de inovação. Então, hoje você tem muitas empresas que podem empregar físicos, por exemplo. Mas aí precisa de uma orientação aqui dentro, certo? Por exemplo, empresa júnior, eu acho que é uma coisa fundamental. Aqui nós temos do lado de Green, por exemplo, mais de 200 empresas incubadas, né? Nos Estados Unidos isso é muito normal. Então a gente talvez tem cursos na parte de gestão, né? E que eu acho que isso é importante. Mas a perspectiva do físico, eu estou falando do bacharel que vai seguir a carreira, fazer mestrado, doutorado, normalmente ele vai para o setor acadêmico. Esses números de vagas, eles não vão continuar crescendo da forma que estão crescendo. Nós passamos de 25 universidades federais, estamos com 60 universidades federais, com quase 200 campi. Né? Então, isso daí não continua dessa forma. Mas a sociedade, aí tem uma relação muito grande com a própria economia do país. O crescimento da economia, como é que a economia cresce? A economia cresce quando você tem empresas inovando. Né? Senão ela nem consegue sobreviver. Então, aí que você entra, no caso dos físicos, ir para o setor produtivo. Né? No caso da licenciatura, tem vaga, o salário, que é o problema, né? Mas aí tem, certamente, falta um número muito grande de físico. Quando eu era lá na SBF, por exemplo, nós tínhamos uma falta de 50 mil professores de física, né? Para os próximos 3 anos. Né? Então, isso nesse caso não terá um problema. O problema é o salário, essa é uma discussão que ela tem que ser feita. Né? Por sinal, hoje, por exemplo, como o maior número de professores que dão aula no ensino médio, eles não são formados em física. Né? Hoje, ontem, o Mercadante, por exemplo, anunciou que vai dar R$200 para quem fizer cursos de ensino à distância. Né? Então, assim, o governo conseguiu, pelo menos, colocar um piso, né, no salário, que é ridículo, né, da ordem de R$1.000, né, e agora está tentando dar mais uma no Brasil. É só um aspecto aí dos dois elementos que eu vejo na profissão de físico. Nem todo mundo vai ficar aqui, certamente. Bom, primeiro com relação à evasão, eu acho que tem 2 tipos de evasão. Uma evasão é quando a pessoa realmente não entrou errado aqui. Não tem jeito, ela pensou que era uma coisa, viu que não era aqui. Ou então entrou aqui para ficar um tempo e se preparar para fazer engenharia. Isso existe, né? Eu conheço diversos casos assim. Então esse é um tipo de evasão porque você não consegue controlar e nem reduzir, porque não adianta você pegar uma pessoa que não tem a vocação para aquela disciplina e tentar forçar que ela fique aqui. Ela tem que sair mesmo, não tem jeito, tem que conviver com isso, não é só aqui. Agora, tem uma evasão, que é uma evasão que o Beto tocou também, que é que a pessoa ela vem com deficiências do ensino médio, né, e chega na universidade, tem bombardeada com uma série de coisas, né, particularmente o cálculo, né, matemática, e isso faz com que ela se desestimule. Esse é um problema que a gente não pode simplesmente dizer que não é nosso, não é um problema do ensino médio, eles que se virem que não é um problema nosso. Nós temos que resolver isso aí. O que a gente pode fazer? Algum tempo atrás, nós fizemos uma proposta de reformulação curricular que levava em conta necessidade de
que nós chamamos na época de oficinas, não de nivelamento, mas umas oficinas de auxílio para aquelas pessoas que tinham problemas em 2 disciplinas. E o problema está aí, é português e matemática. É isso que falta. Tem vezes que a pessoa não consegue ler um texto e entender o que ela está lendo. Eu já vi isso diversas vezes com alunos meus, não, que você lê para ele o texto só colocando as vírgulas onde elas existem, entendeu? E a pessoa entende, é isso que esse programa está querendo dizer, não tinha entendido. Então, português e matemática são os gargalos. E eu acho que nós não podemos pegar o nosso curso e colocar o sarrafo mais baixo para que os alunos que entrem com deficiências passem por ele. O que nós estamos fazendo é jogando essa deficiência mais para frente. Né? Isso não resolve nada. Mas, por outro lado, a gente não pode esquecer. Então, nós propusemos essas oficinas que não valeriam créditos. Entende? Que a pessoa faz aquilo mais por uma necessidade, ela vê que ela, fazendo aquelas oficinas, ela vai se dar melhor, ela vai entender melhor os cursos que ela está fazendo, ela vai entender melhor o livro que ela está lendo. Mas isso não pode valer créditos, como se fossem créditos que a gente faz quando faz a disciplina de Física 1, por exemplo. Que às vezes eu vejo uma certa tendência em algumas disciplinas de tentar fazer o seguinte: bom, já que o aluno está entrando com dificuldade, vamos para trás. Então vamos explicar o que é uma soma de número, o que é fração, soma de fração, e começa a dar créditos para isso. Isso é um erro, do meu ponto de vista. Eu acho que a gente já cometeu esse erro aqui algumas vezes, e a gente está agora, essa evolução de modificação da grade curricular, especialmente com a questão da física zero, chamada de introdução à física, né? Eu acho que a gente está voltando atrás no bom sentido. Né? Eu acho que as oficinas precisam ser dadas, apoio de monitores, a gente tem uma proposta completa para isso. Entende? Então, a pessoa entra aqui para fazer física 1, 2, 3 e 4, e tem oficinas online. Né? Porque a gente sabe que São Paulo é o problema, o cara se sair da Zona Leste para vir para cá, às vezes é mais fácil ir para Santos, né? Que é o outro caminho, que chega mais rápido. Então tem que ser alguma coisa que seja online, que a pessoa possa usar esses instrumentos que existem. A internet está aí para isso. Está, né? Todo mundo, toda hora assim. Né? Então eu acho que essas oficinas que a gente pensou colocar alguns livros que já existem, que o aluno vai fazendo exercícios, ele vai melhorando, ele vai pulando de nível, e isso com auxílio de monitores. Né? A gente ia pensar em fazer o que a gente chamou na época de monitoria 24 horas. Teria sempre alguém aqui para assessorar o aluno que estivesse por aqui. Né? Ou mesmo o chat, né? O monitor está na casa dele, mas ele está disponível para responder uma pergunta sobre cálculo, que o aluno não conseguiu ir bem lá. Então eu acho que essa parte da evasão, para dar conta daqueles que vêm com dificuldade, essas oficinas online, com monitoria online, ajuda. Eu não sei te dizer se isso funciona, porque tem que fazer, tem que ver se realmente é eficiente. Me parece que é uma coisa razoável, que poderia ser tentada. A outra evasão não tem muito jeito. Eu acho que aquela faz parte mesmo. Tem gente que não é feita para fazer física. Entrou aqui, vai ter que sair. Bom, do ponto de vista pedagógico, nem é contado como evasão mais esse. Esse que passa a bunda de curso nem é contado nos números do MEC. Não é para nós. Bom, com relação a essa perspectiva profissional, o que a gente pode fazer, pode ser do currículo aí, eu acho que nós temos um exemplo importante na USP, não é só no Instituto de Física, que é a questão da iniciação científica. Então eu acho que não é só o curso que ele faz aqui que vai fazer com que ele seja mais adaptado para o mercado de trabalho. O mercado de trabalho para físico, ele é restrito. Ele não é um grande mercado de trabalho que está exigindo pessoas, mesmo em física médica. Há uma certa necessidade, mas realmente há limitações, como por exemplo a questão da regulamentação da profissão. Então tem outras profissões que já são regulamentadas que acabam fazendo coisas que o físico
poderia fazer com mais competência, mas esse é um nó que não está resolvido ainda. Tá? Então, eu acho que, do ponto de vista do curso, ele vai formar pessoas. Eu acho que a característica principal do físico que está aqui é a questão da criatividade e aquele espírito de questionar muito. E é isso que faz com que ele se dê bem, por exemplo, em outros ramos que às vezes podem parecer não ter nada com a física, no mercado financeiro, tem muitos físicos que estão lá. Mas se você pensar no mercado de trabalho, a SBF fez um levantamento no CGE há uns 2 anos atrás. É incrível a quantidade de físicos hoje no Brasil ligados ao mercado que atuam como físicos. Vocês têm uma ideia de quantos são? Chuta um número, só para brincar. Mais que 1.000 ou menos que 1.000? Mais que 1.000, né? Não chega a 100. Mas isso que eu estou falando é trabalhando em física, hein? Não chega a 100. Tá? A SBF tem esse negócio, vale a pena olhar. Está lá dito. Não é o físico que está agora gerente de banco, que é caixa. Não, esse não tem nada a ver com física. Mas o físico que trabalha em física no mercado produtivo não chega a 100. Então, você vê, é essa a realidade que a gente vive. Né? Quer dizer, que não está aquele afã por físicos que a gente tem que formar. Então, é um problema que a gente tem. Não adianta jogar muito físico no mercado também, porque eles vão ficar desempregados ou fazer outras coisas. Agora, a iniciação científica que eu queria tocar, ela, em particular nas áreas, eu vou falar das áreas experimentais, mas as áreas teóricas também têm uma possibilidade. Fala um pouquinho disso se você quiser. Mas na área experimental tem uma série de técnicas de caracterização de materiais, ressonância, raio-x, EPR, microscopia óptica, microscopia de força, um monte delas, que o aluno que faz uma iniciação científica aqui, ele acaba saindo na frente, em muitos aspectos, para áreas que, em princípio, a gente nem está vendo hoje uma colocação para os físicos. Então, eu acho que uma reforma curricular, ela deve levar em conta que o aluno tem que ter tempo livre. Esse tempo livre é para estudar, né? Porque você só aprende quando você senta e a cadeira fica quente. Né? Você tem que ser a cadeira quente, senão você não aprendeu. Não adianta ouvir o professor falar e resolver exercícios. Vocês já passaram por isso. Né? Então, tem que ter tempo de estudo e tem que ter tempo para se desenvolver uma iniciação científica a partir do 1º ano. Acabou o 1º ano, no 2º ano, vamos abrir essa possibilidade que a pessoa tenha contato com técnicas experimentais, com máquinas. Isso vai fazer com que ele tenha uma possibilidade de colocação no mercado mais ampla do que a gente está vendo hoje, inclusive. Então, ligando à tua pergunta, né, como é que a reforma poderia contribuir para isso, é o que eu vejo. Agora a pergunta do... Não. É embaixo. É embaixo. Sandro, né? Na verdade, eu ia fazer a pergunta da Raíssa, que era em relação à evasão, mas também é complementar em relação à procura do vestibular, né? Uma outra questão não é só a evasão, mas por vezes comentado a baixa procura no vestibular, então a posição dos professores em relação a isso, como poderia fazer para aumentar, ou se está bom do jeito que está, enfim, tornar a carreira mais atraente para o aluno. E o outro era um comentário em relação às reformas curriculares, que são comumente debatidas como soluções aqui para a graduação e para enfim, que melhorariam a graduação, né? Mas o ponto que eu gostaria de colocar é que sempre a melhora da graduação é sempre colocado na reforma curricular e comumente as reclamações dos alunos não são somente dentro desse tópico, né? Eu acho que o que
afeta muito mais a formação de recursos humanos é o professor, né? Ele é o protagonista do ensino, do conhecimento, de dar uma boa formação para o aluno. E, enfim, é sempre colocado as soluções numa reforma curricular e uma ementa curricular, mas fala-se muito pouco da relação aluno-professor e de como isso pode melhorar, e, enfim, eu acho que esses são os pontos principais. Esse é um ponto até mais relevante do que a reforma curricular e de ementa. Enfim, eu gostaria de perguntar o que os senhores acham disso, na capacitação dos professores, enfim, é isso. Eu sou Xavier, sou da licenciatura. Queria que os professores comentassem sobre o nosso curso de licenciatura mais especificamente. Já foi aqui a área de pesquisa e ensino de física bastante avançada, já teve um destaque grande. E, na minha opinião, hoje a gente tem poucos professores, pesquisadores dedicados a essa área, que é importante para formar conhecimento nessa área, para, inclusive, melhorar o ensino básico. E o instituto do porte do nosso, na minha opinião, tem poucos professores dedicados a isso. Na minha opinião, é necessária uma valorização da pesquisa e do ensino de física. Queria saber a opinião dos professores sobre isso, se tem alguma ideia ou projeto sobre isso. Se alguém mais tiver alguma pergunta, levanta a mão. Tem mais, Gabriel? Tá. Você quer... Pega 3 já. Número ímpar. Boa tarde. Eu queria saber, na verdade, assim, o professor Antônio levantou um aspecto muito que eu não tinha pensado sobre as oficinas, particularmente eu, né? Mas fica a questão do currículo, né? Aí seria mais específico para ele, porque hoje a gente tem no bacharel, na licenciatura também, dos primeiros semestres até metade do curso, dos 4 anos, 20 créditos, 24 créditos por semestre, né? Que daria 20 horas semanais. Mais essas horas semanais, mais 20 horas, mais 20 horas de estudo, fora a aula, porque, digamos que seja 1 para 1, daria 40 horas semanais de estudo. Isso praticamente é um emprego, porque são uma jornada cheia. Essa proposta de oficina seria a mais e não valeria créditos. Seria assim, um tempo a mais. Então você está meio que concordando ou discordando? Você concordando com o professor Adalberto em enxugar realmente o currículo, pelo menos do currículo básico da física bacharel e licenciatura, acho que não sei se depende disso, mas principalmente bacharel, para menos créditos, para que se haja essa possibilidade da disciplina, ou, sei lá, só manter com os cursos online, né? E também, ou se aumentaria mais o número, os anos, e também com quem trabalharia, né? Trabalha e estuda, seria até mais complicado ainda. Então, acho que, não sei, ficou muito claro a proposta da oficina, não sei se está incubando, mas como você falou que já tinha estudado antes essa possibilidade, eu não sei. E quanto ao professor Adalberto, esse enxugar o curso, enxugar em termos, né, para ver o realmente necessário, seria a gente desenvolveria esse modelo aqui, ou a gente seguiria um modelo que já existe, por exemplo, nos Estados Unidos, onde há um número realmente menor de créditos por semestre que eles fazem, que se aproxima de 12, 14 créditos, ou a gente desenvolveria esse modelo para testar. Acho que essa é a minha pergunta, assim, separada para os dois, assim, e também, agora, os dois incluídos, seria
essa coisa da profissão do físico no mercado de trabalho. Se isso seria, você citou do número de físicos trabalhando em física, que não passam de 100. Em 2010 eu tinha ouvido um número que no Brasil existiam 180 doutores em físicas, e no mercado eles não eram absorvidos, eles não eram aproveitados, nem a metade desses 180 eram aproveitados, nem academicamente, nem profissionalmente. Na opinião de vocês, e até linkando com a pergunta do Sandro, qual é o nosso papel, de discentes, docentes, institutos, para fomentar tanto no mercado de trabalho que a profissão, que o físico como uma necessidade de inovação cresça, essa fomentação dessa necessidade do físico, assim como o atrativo para chamar as pessoas que estão ainda no ensino médio, no ensino fundamental, para que se interessem por física e aí venha a realmente conhecer a física durante o seu período no colégio, não quando entre aqui, que aí causa o tipo de evasão, que troca de curso, enfim. E aqui até passa pela pergunta do Xavier, que é a preparação de ensino, que é o negócio básico. Acho que essencialmente é isso. Alguém mais gostaria de perguntar? Não, espero. Tá, já responde então. Bom, eu acho que para a gente tornar a carreira de físico mais atraente, eu não sei, viu? Eu não sei se é por aí, eu não sei se esse é o foco. Porque eu acho que a física é uma disciplina, uma ciência da natureza, está envolvida com uma série de atividades humanas, né? Práticas, filosóficas. Então, eu acho que esse é um problema um pouco cultural também, né? Porque será que as pessoas que estão aí no ensino médio, elas sabem o que é física? Não sabem, não tem muita ideia. Né? Nem sabem o que a física se propõe a responder. Né? Essa caneta que se eu soltar ela cai, né? O prêmio Nobel falou, tem uma terra toda que está atraindo essa caneta e eu tenho força suficiente para afastar a caneta do centro da Terra. Né? Então, eu acho que é uma questão cultural mesmo, nós vamos ter que conviver com isso um bom tempo. Né? E é um problema que, tudo bem que tem a ver conosco enquanto cidadãos, né? Mas o que o Instituto pode fazer em relação a isso? Eu acho que aí entra a questão da extensão. Né? De você mostrar fenômenos, como o Fuad faz aqui de uma forma muito interessante, né? O show da física, trazer aquele bando de gente para ver, né? Coisas, fenômenos, e aí tentar tirar um pouco de curiosidade. Os cursos que são feitos aqui para formação de professores, que é um negócio muito interessante, né? O negócio de falar reciclagem parece um negócio meio estranho. Né? Mas os professores que traz aqui, dá uma formação para ele vai melhorar o ensino dele. Então é um trabalho de formiguinha mesmo. Eu acho que é uma questão cultural, porque não consegue curto-circuitar isso aí. Né? E não vai ser um diretor aí em 4 anos que vai resolver esse problema. Vai botar um grãozinho de areia na praia ficar um pouquinho maior. Né? Mas eu acho que é isso, é a questão de fazer o Instituto mostrar o que faz, acho isso importante. Nós fizemos uma série de exposições no metrô República, não sei se vocês tiveram condições de ver. Né? É o nosso INCT que faz isso aí. É uma experiência incrível, né? Você mostrar para uma pessoa que é um imã, entende? E ele não entende direito o que é aquilo, parece mágico, né? Até que se você quiser cobrar um dinheiro, ele vai dar para você falar, eu faço esse negócio subir, um líquido subir. Então, eu acho que ao fazer essa exposição, que a gente pode fazer mais, então aí sim, talvez o Instituto possa ajudar. Fazer com que os grupos tenham essa exposição, que é possível fazer isso, não custa muito. E só para vocês terem uma ideia, a primeira que nós fizemos no ano passado, sobre colesterol,